A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, amigos, retornando ao nosso estudo, estamos no último capítulo do livro Paulo e Estevão, que tem o título Ao Encontro do Mestre. E é muito interessante que nesse momento João está preso e o Paulo, está todo envolvido para ajudar na libertação do João, que o João é muito jovem. Só que tem uma mulher, uma prostituta, que tem acesso a Nero e eles conhecem. Então eles pensaram em pedir ajuda a ela. E aí o grupo ficou dividido. Como ousar pedir ajuda a uma mulher e a uma prostituta? E nesse momento é um grande ensinamento que o Paulo nos dá, que o Paulo fala o seguinte: com referência às vossas dúvidas, porém, cumpre-me aduzir um argumento que requer ponderação. Por que considerais imprópria uma solicitação a Pompeia Sabina? Pompeia Sabina é o nome da moça, Terias a mesma ideia se me dirigisse a Tigelino ou ao próprio imperador? Não serão eles vítimas da mesma prostituição que estigmatiza as favoritas de sua corte? Se combinasse com o militar embriagado do Palatino as providências imprescindíveis à libertação do companheiro, talvez aplaudisses meu gesto sem restrições. Então ele dá uma grande lição aqui, que nós, para a gente começar a pensar sobre a questão de julgar, julgar o que as pessoas fazem, porque nós não sabemos os caminhos que cada um percorre. No nosso trabalho, no abrigo, tem muitos jovens que a gente fala, olha, quem achar que não teve oportunidade, nos busque, que nós criamos uma oportunidade. Porque muitas vezes nós apontamos o dedo para a pessoa que errou, mas sem a gente criar uma condição. Mas eu digo, alguém criar é você criar. Não é esperar que o Estado crie, que os governantes criem. Não, você. O que você pode fazer para dar dignidade a alguém, para dar a possibilidade de escolha a alguém. Então, é uma responsabilidade nossa, não apenas dos governantes, mas é nossa, individual. E o Paulo continua: irmãos, é indispensável compreender que a derrocada moral da mulher quase sempre vem da prostituição do homem. Claro, ninguém se prostitui sozinho. Tem sempre os dois lados, Concordo em que Pompeia não é a figura mais conveniente ao feito, em virtude das inquietações da sua vida. Entretanto, é a providência que as circunstâncias indicaram, e nós precisamos libertar o devotado discípulo do Senhor. Aliás, procurei valer-me de semelhantes recursos, recordando a exortação do Mestre, na qual recomenda ao homem granjear amigos com as riquezas da iniquidade. Considero que quaisquer relações com o Palatino constituem expressões da fortuna iníqua, mas suponho útil mobilizar os que se conservam mortos no pecado para algum ato de caridade e de fé, pelo qual se desliguem dos laços com o passado delituoso, auxiliados pela intercessão de amigos fiéis. E nesse momento, o Emmanuel fala que a elucidação do Paulo espalhou grande calma em todo o recinto. Em poucas palavras, Paulo de Tarso fizera ver aos companheiros transcendentes conclusões de ordem espiritual. A promessa não falhara. Em 3 dias, o filho de Zebedeu era restituído à liberdade. João estava abatidíssimo. Os maus tratos, a contemplação dos quadros terríveis do cárcere, a expectação angustiosa haviam-lhe mergulhado o espírito em perplexidades dolorosas. Pedro regozijava-se, mas o ex-rabino, atento à tensão ambiente, sugeriu o regresso do apóstolo Galileu à Ásia, sem perda de tempo.
A igreja de Éfeso esperava-o. Jerusalém devia contar com a sua colaboração desinteressada e amiga. João não teve tempo para muitas considerações, porque Paulo, como que possuído de amargos pressentimentos, foi ao porto de Óstia para predispor o seu embarque, aproveitando o navio napolitano prestes a largar para Mileto. Colhido pelas providências e impossibilitado de resistir ao resoluto ex-rabino, o filho de Zebedeu embarcou em fins de junho de 64, enquanto os demais amigos permaneceram em Roma para a boa batalha em prol do Evangelho. Então, nós estamos vendo toda uma mobilização e essa fidelidade ao Evangelho, porque eles vivenciavam a fé, a certeza da imortalidade da alma. Então, muitas vezes nós deixamos de agir corretamente, mas sem pensar que nós somos espíritos imortais, que só o corpo vai morrer e nós vamos continuar seguindo a caminhada. Então, na hora que a gente realmente vivenciar isso, isto vai fazer com que a gente faça escolhas melhores para a nossa vida. E aí, quanto mais sombrios os horizontes, mais coeso se tornava o grupo dos irmãos na fé em Cristo. Multiplicavam-se reuniões nos cemitérios distantes e abandonados. Naqueles dias de sofrimentos, as pregações pareciam mais belas. Paulo de Tarso e os cooperadores desdobravam-se em edificações espirituais quando a cidade foi sacudida de súbito por espantoso acontecimento. Na manhã de 16 de julho de 64, irrompeu violento incêndio nas proximidades do Grande Circo, abrangendo toda a região do bairro localizado entre o Célio e o Palatino. O fogo começara em vastos armazéns repletos de material inflamável e propagara-se com rapidez assombrosa. Debalde foram convocados os operários e homens do povo para atenuar-lhe a violência. Em vão, a turba numerosa e compacta movimentou recursos para aliviar a situação. As labaredas subiam sempre, alastrando-se com furor, deixando montões de escombros e ruínas. Roma inteira acudia a ver o sinistro espetáculo, já empolgada pelas suas paixões ameaçadoras e terríveis. O fogo, com prodigiosa rapidez, deu volta ao Palatino e invadiu o Velabro. O primeiro dia findava-se com angustiosas perspectivas. O firmamento cobria-se de fumo espesso, iluminando-se grande parte das colinas com o clarão odioso do incêndio terrível. As elegantes construções do Aventino e do Célio pareciam árvores secas de floresta em chamas. Acentuara-se desolação das vítimas da enorme catástrofe. Tudo ardia nas adjacências do fórum. Começou um êxodo com infinitas dificuldades. As portas da cidade congestionavam-se de pessoas tomadas de profundo terror. Animais espavoridos corriam ao longo das vias públicas, como acossados por perseguidores invisíveis. Prédios antigos, de sólida construção, ruíam com sinistro estrondo. Todos os habitantes de Roma desejavam distanciar-se da zona comburente. Ninguém mais se atrevia a atacar a fogueira indômita. O segundo dia apresentou-se com o mesmo espetáculo inesquecível. Os populares desistiram de salvar alguma coisa. Contentavam-se em poder enterrar os mortos sem conta, encontrados nos locais de possível acesso. Dezenas de pessoas percorriam as ruas em gargalhadas de horrível acento. A loucura generalizava-se entre as criaturas mais impressionáveis. Então, a gente está vendo aí esse grande incêndio em Roma, né? As ações também espirituais, né? De uma catástrofe muito grande, todos desequilibrados, todos desarmonizados,
E isso vai acarretar para os cristãos uma grande responsabilidade, né? E aí ele continua: macas improvisadas conduziam feridos sem destinos certos. Longas procissões invadiam os santuários para salvar as suntuosas imagens dos deuses. Milhares de mulheres acompanhavam a figura impassível dos numes tutelares em dolorosas súplicas, fazendo votos de penosos sacrifícios em vozes estentóricas. Homens piedosos apanhavam, no remoinho das multidões estonteantes, as crianças massacradas ou apenas feridas. Toda a zona de acesso à Via Ápia, em direção de Alba Longa, estava entupida de retirantes apressados e desiludidos. Centenas de mães gritavam pelos filhinhos desaparecidos, e não raro tomavam-se providências à pressa para socorrer as que enlouqueciam. A população em peso desejava abandonar a cidade ao mesmo tempo. A situação tornara-se perigosa. A turba amotinada atacava as liteiras dos patrícios. Somente os cavaleiros desassombrados conseguiam romper a mole humana, provocando novas blasfêmias e lamentações. Então foi um desmantelo social, um desarranjo emocional, né? Uma confusão espiritual muito grande nesse momento, de grandes proporções. E o fogo já havia devorado quase totalmente os palacetes nobres e preciosos das Carinas e continuava destroçando os bairros romanos, entre os vales e as colinas, nos quais a população era muito densa. Durante uma semana, dia e noite, lavrou o fogo destruidor, espalhando desolações e ruínas. Das 14 circunscrições em que se dividia a metrópole imperial, apenas 4 ficaram incólumes. 3 eram uma aluvião de escombros fumegantes e as outras 7 conservavam tão só alguns vestígios dos edifícios mais preciosos. O imperador estava em Anzinho, quando interrompeu a fogueira por ele mesmo idealizada, pois a verdade é que, desejoso de edificar uma cidade nova com os imensos recursos financeiros que chegavam das províncias tributárias, projetara o incêndio famoso, assim vencendo a oposição do povo que não desejava a transferência dos santuários. Então veja a figura, né, do Nero, tão maquiavélica, tão egoísta, tão orgulhosa, querendo apenas atender os seus caprichos. E muitas vezes nós precisamos entender como um ensinamento para todos nós, que muitas vezes nós ateamos fogo no nosso lar apenas para não ceder, para que as coisas saiam como a gente quer. E às vezes a gente vai ateando fogo, o fogo das brigas, o fogo das confusões, né, das intrigas, e a gente tem que ver nisso um ensinamento para todos nós, para não sermos os Neros das famílias, que destroem as famílias. Além dessa medida de ordem urbanística, o filho de Agripina caracterizava-se em tudo pela sua originalidade satânica. Presumindo-se genial artista, não passava de monstruoso histrião, assinalando a sua passagem pela vida pública com crimes indeléveis e odiosos. Não seria interessante apresentar ao mundo uma Roma em chamas? Nenhum espetáculo a seus olhos seria inesquecível como este. Depois das cinzas mortas, reedificaria os bairros destruídos. Seria generoso para com as vítimas da imensa catástrofe. Passaria a história do império como administrador magnânimo e amigo dos súditos sofredores. Alimentando tais propósitos, combinou o atentado com os áulicos de sua maior confiança e intimidade, ausentando-se da cidade para não despertar suspeitas no espírito dos políticos mais honestos. Entretanto, não pudera prever ele próprio a extensão da espantosa calamidade. O incêndio tomara proporções indesejáveis.
Seus conselheiros, menos dignos, não puderam pressentir a amplitude do desastre. Arrancado à pressa dos seus prazeres criminosos, o imperador chegou a tempo de observar o último dia de fogo, verificando o caráter da medida odiosa. Dirigindo-se a um dos pontos mais elevados, contemplou o montão de ruínas e sentiu a gravidade da situação. O extermínio da propriedade particular atingira proporções quase infinitas. Não se pudera prever tão dolorosas consequências. Reconhecendo a irritação justa do povo, Nero procurou falar em público, esboçando algumas lágrimas na sua profunda capacidade de dissimulação. Prometeu auxiliar a restauração das casas particulares, declarou que compartilhava do sofrimento geral e que Roma se levantaria novamente sobre os escombros fumegantes, mais imponente e mais bela. Imensa multidão ouvia-lhe a palavra, atenta a seus mínimos gestos. O imperador, na sua mímica teatral, assumia atitudes comovedoras. Então, aqui é interessante, porque mesmo ele sendo essa pessoa em público, fazendo todo esse teatro, ele estava enganando a muitas pessoas, mas ele não enganou nem a ele, nem a lei divina. Isso é um grande ensinamento para todos nós. Podemos enganar a todos, mas não enganamos a nossa consciência, nem conseguimos enganar a lei de Deus, porque é sempre entre nós e a lei. E referia-se aos santuários perdidos, debulhado em pranto. Invocava a proteção dos deuses a cada frase de maior efeito. A turba sensibilizara. Jamais o César se mostrara tão paternalmente comovido. Não seria razoável duvidar das suas promessas e observações. Em dado instante, a sua palavra vibrou mais patética e expressiva. Comprometia-se solenemente com o povo a punir inexoravelmente os responsáveis. Procuraria os incendiários, vingaria a desgraça romana sem piedade. Rogava mesmo a todos os habitantes da cidade que cooperassem com ele, procurando e denunciando os culpados. Nesse ínterim, quando o verbo imperial se tornara mais significativo, notou-se que a massa popular se agitava estranhamente. Maioria esmagadora irmanava-se agora num grito terrível: cristãos às feras, às feras. Então, nesse momento, surge aí essa caça, aos cristãos. E nós estamos vendo essa grande injustiça, mas foi praticada por todos que estavam ali. Quiçá nós também estávamos no meio dessa turma aí. Então, o filho de Agripina, Nero, encontrara a solução que procurava. Ele que procurava em vão, no espírito superexcitado, as novas vítimas das suas maquinações execrandas, às quais pudesse atribuir a culpa dos sucessos lamentáveis, viu no brado ameaçador da turba uma resposta às próprias cogitações sinistras. Nero conhecia o ódio que o vulgo votava aos seguidores humildes do Nazareno. Os discípulos do Evangelho mantinham-se alheios e superiores aos costumes dissolutos e brutais da época. Não frequentavam os circos, afastavam-se dos templos pagãos, não se prosternavam diante dos ídolos, nem aplaudiam as tradições políticas do império. Além disso, pregavam ensinamentos estranhos e pareciam aguardar um novo reino. O grande histrião do Palatino sentia uma onda de alegria invadir-lhe os olhos míopes e congestos. A escolha do povo romano não poderia ser melhor. Então, o que acontece? O próprio comportamento do cristão já era um comportamento diferenciado. Já não curtia mais aquele massacre dos circos, Então, por quê? Porque já entendia o planejamento reencarnatório, a visão de progresso, a visão espiritual. E isso incomodava muito.
E quando a gente progride, nós incomodamos. E o maior ensinamento para a gente é, quando alguém progredir ao nosso lado, que a gente não queira arrastar essa pessoa para trás. Que a gente impulsione para frente. Mesmo nós não conseguindo alcançar os passos, mas que a gente sempre favoreça a promoção espiritual das pessoas. Que a gente nunca faça esse incêndio, essa fogueira, para impedir que alguém ao nosso lado avance. E os cristãos deviam ser mesmo os criminosos. Sobre eles deveria cair o Gládio vingador. Trocou um olhar inteligente e contigelino, como a exprimir que haviam apanhado ao acaso a solução imprevista, e logo afirmou a massa enfurecida que tomaria providências imediatas para reprimir os abusos e castigar os culpados da catástrofe. Finalmente, que o incêndio seria considerado crime de lesa majestade e sacrilégio, para que os castigos também fossem excepcionais. O povo aplaudia freneticamente, antegozando as sensações do circo, com esgalhos de férias e cânticos de martírio. A nefanda acusação pesou sobre os discípulos de Jesus como fardo hediondo. As primeiras prisões realizaram-se como flagelo maldito. Numerosas famílias refugiaram-se nos cemitérios e nos arredores da cidade meio destruída. Receosos dos algozes implacáveis, praticava-se toda a espécie de abusos. Jovens indefesas eram entregues nos cárceres ao instinto feroz de soldados sem entranhas. Anciães respeitáveis conduzidos à enxovia sob algemas e pancadas. Os filhos arrancados do colo maternal entre lágrimas e apelos comovedores. Tempestade sinistra caíra sobre os seguidores do crucificado, que se submetiam a punições injustas de olhos postos no céu. Então, nesse momento, começa essa grande caçada aí aos cristãos. E o que é interessante para a gente analisar é que todos desencarnaram. Os cristãos desencarnaram, os que estavam caçando eles também. Todos desencarnaram, os justos e os injustos, as vítimas, os inocentes e os algozes, todos desencarnaram. E é isso que a gente tem que pensar, que a gente desencarne sempre numa condição de vítima, numa condição de estar no esforço de se tornar uma pessoa melhor, de estarmos no trabalho e não numa folga, então, e não colocando incêndio na vida de alguma pessoa. Porque todos vamos desencarnar e todos nós vamos ter que dar conta da lei. E ele continua, de nada valeram para Nero as ponderações dos patrícios ilustres, que ainda cultivavam as tradições de prudência e honestidade. Quantos se aproximavam da autoridade imperial com a valiosa contribuição de alvitres justos, eram declarados suspeitos, agravando a situação. O filho de Agripina e seus áulicos imediatos deliberaram que se oferecesse ao povo o primeiro espetáculo, no princípio de agosto de 64, como positiva demonstração das providências oficiais contra os supostos autores do nefando atentado. As demais vítimas, isto é, todos os prisioneiros que chegassem ao cárcere, depois da festa inicial, serviriam de ornamento aos futuros regozijos, à medida que a cidade pudesse recompor-se com as novas construções em perspectiva. Para isso, determinara-se a reedificação imediata do grande circo. Antes de atender às próprias necessidades da corte, o imperador desejava as simpatias do povo ignorante e sofredor, alimentando o que pudesse satisfazer seus estranhos caprichos. Então, esse ensinamento vamos guardar agora no nosso final do nosso programa, para que nós não sejamos nunca o carrasco, que nós não aceitemos nunca ficarmos iludidos, que a gente raciocine, que a gente se coloque no lugar do outro, que a gente queira evoluir,
que a gente tenha essa visão de progresso espiritual, que a gente aproveite essa reencarnação para dar o melhor de que há em nós. E que nunca, nunca, nenhum de nós seja responsável por botar fogo em nenhuma circunstância. Muita paz. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro Ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima.